Bom, gente, nós vamos agora, continuando noções gerais sobre benefícios, nós vamos falar de carência. A carência é o número mínimo de contribuições, necessário à obtenção do benefício. Então, número mínimo de contribuições, número esse correspondente ao mesmo número de meses. Então, não adianta um segurado, no sentido de obter um auxílio-doença, que exige 12 contribuições mensais, querer pagar 12 contribuições de uma vez. É necessário que o pagamento seja feito uma contribuição a cada mês. Muito bem. Agora, no caso do segurado especial, a carência para ele não será exigida em número de contribuições. No caso do segurado especial, ele deverá comprovar, o número de meses de efetivo exercício de atividade rural. Ok? Então, segurado especial, se por exemplo é um empregado, eu exijo 12 contribuições de carência para um auxílio-doença. Para o segurado especial, eu vou exigir dele que ele comprove 12 meses de efetivo exercício de atividade rural, ok? Então, temos aqui uma definição inicial de carência, né? Ela pode ser em número de contribuições ou em número de meses. É importante também demarcar o início da contagem da carência. No caso de empregado e de trabalhador avulso, a carência é contada a partir da data da filiação. No caso de segurado especial, é contada a partir do início da atividade rural que deve ser comprovada pelo segurado. Entretanto, no caso de CI por conta própria, no caso de empregado doméstico, no caso de segurado facultativo, a carência será contada a partir da primeira contribuição paga sem atraso, ok? Então, primeira contribuição paga sem atraso. Vejam que um dado empregado doméstico pode ingressar, numa residência para trabalhar, o patrão anota a carteira, o inscreve na Previdência Social, cadastrando o trabalhador junto à Previdência. Nós vamos dizer que esse patrão, ele pague a contribuição do mês de janeiro, que foi o do início do vínculo, só em julho. Significa dizer que se ele pagou janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, só em julho, ele vai ter pago a primeira contribuição em dia somente relativa a junho. Vamos dizer que ele pagou no dia 15 de julho. 15 de julho, pagando só junho em dia, ele estará contando a carência a partir do mês junho. Janeiro, que foi pago em atraso, fevereiro, pago em atraso, contam como tempo de contribuição, mas não contam como carência, ok? Agora, no caso do CI, que presta serviços à empresa, até março de 2003, a carência começava a contar a partir
da primeira contribuição paga sem atraso. A partir de abril de 2003, passou a ser obrigação da empresa inscrever o CI, caso não inscrito, e passou a ser obrigação da empresa descontar do CI a contribuição e efetivar o recolhimento. Consequência, a partir de abril de 2003, também se conta, no caso deste CI, a partir da data da filiação, comprovada a prestação de serviços à empresa, caberia à empresa, neste período, a partir de abril, fazer a retenção e o recolhimento. Se a empresa não procedeu assim, não há que se penalizar o CI, uma vez que não caberia a ele efetivar o recolhimento. Caberia à empresa efetivar em dia. Se ela não recolheu em dia, ainda assim eu estarei contando para fins de carência a contribuição relativa a abril, mesmo que a empresa tenha pago de forma atrasada, tá certo? Agora nós vamos ver o seguinte: quais seriam os períodos de carência? Os períodos de carência vão depender dos benefícios envolvidos. Se eu tenho auxílio-doença, se eu tenho aposentadoria por invalidez, tá? O período de carência, ele será de 12 contribuições mensais. Se eu estou lidando com o segurado especial, o período de carência será de 12 meses de efetivo exercício de atividade rural, no período que antecede o requerimento, ainda que de forma descontínua. Entretanto, no caso de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, existem situações onde se dará a dispensa de carência. São elas, tá? Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez motivado por acidente de qualquer natureza ou causa. Aqui se incluem os acidentes comuns e também os acidentes de trabalho, tá? E dentro do grupo dos acidentes de trabalho, nós vamos encontrar, além do acidente típico do de trajeto, a possibilidade de situações equiparadas ao acidente de trabalho, de doenças profissionais, de doenças do trabalho, tá? Também dispensam a carência para a concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, tá? As doenças graves previstas na forma da lei. São hoje 14 doenças. Nós vamos ter adiante a oportunidade de examinar essas situações, porque assim, na medida em que a gente veja noções gerais, nós vamos passar a tratar novamente de financiamento da Seguridade, tendo em vista, essa é uma posição estratégica, tendo em vista a prova de analista e auditor que virá primeiro. Então, terminou noções gerais, voltamos para custeio e financiamento e adiante voltaremos para benefícios. Então, adiante, quando estudando benefícios, nós teremos a oportunidade de, ao estudar auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, trabalhar com mais detalhes, nessas situações que dispensam a carência, ok? Muito bem, vamos a outra situação aqui. Temos como segunda possibilidade o salário maternidade. O salário maternidade, no caso de trabalhadoras empregadas, trabalhadoras avulsas e também das empregadas domésticas, o salário maternidade dispensa a carência, portanto, 0 contribuições, dispensa de carência no caso dessas seguradas. No caso da contribuinte individual e da facultativa, tá? Nós teremos a exigência de 10 contribuições de carência. No caso de segurada especial, teremos a exigência de 10 meses de efetivo exercício de atividade rural, tá? E aqui tem uma peculiaridade. Se o parto antecipa,
a carência reduz nas mesmas condições. Parto aos 9 meses, carência 10 contribuições. Parto aos 8 meses, carência 9 contribuições, ok? Tá? Então aqui seria um outro benefício bom de cair em prova, porque existe um grupo de seguradas onde não se exige carência e um outro grupo onde a carência é exigida, seja em número de contribuições, seja em número de meses. Vou apresentar para vocês agora a carência no caso de aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Então, número 3, carência exigida para a aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial. Esses benefícios exigem uma carência de 180 contribuições. Aqui não vamos falar em carência em número de meses, tá? Porque o segurado especial, ele não terá direito a nenhum desses dois benefícios, tendo em vista, né, a sua condição de especial. Para ele ter acesso à aposentadoria por tempo de contribuição, ele teria que optar por aquela alternativa de pagar contribuições conforme previsto no artigo 199 do regulamento, onde estarão as contribuições do facultativo e do contribuinte individual. Muito bem. Então, aposentadoria por tempo de contribuição e a aposentadoria especial, 180 contribuições. Agora, existe também, no caso de ingresso no regime geral, até 24 de julho de 91, que é a véspera da publicação da Lei 8.213, existe a previsão para aquelas pessoas que, antigos no regime geral, estão se aposentando, tá? No ano de 2009 e 2010, existe a possibilidade de uma carência onde menor número de contribuições serão exigidas. Em 2009, serão exigidas 168 contribuições. Em 2010, 174 contribuições. E em 2011, não importa se o segurado ingressou no regime geral antes, até essa data, antes da Lei 8.213 ou depois, a carência será de 180 contribuições. Tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos continuar com o assunto carência. Eu vou explicar o porquê dessa carência de transição e vamos ainda falar da carência exigida para aposentadoria por idade, tá? E eu vou também tentar explicar para vocês por que a exigência de uma carência de 180 contribuições para um benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, onde o tempo exigido será 35 anos para o homem, 30 para a mulher, 30 para o professor, 25 para a professora. Se exige 35 anos de tempo de contribuição, por que se exigir uma carência de 180 contribuições, uma vez que esse grupo de contribuições corresponde a 15 anos, que é bem menor que 30, 35. Então, até a próxima aula, gente, onde continuaremos o assunto carência.